A macieira é pertencente à família das Roseae e da subfamília Maloidae. Do gênero Malus, a denominação da macieira domesticada é conhecida como Malus doméstica. O seu centro de origem originalmente está na região dos Cáucaso, na cadeia das montanhas da Ásia do Leste da China. Suponha-se que o desenvolvimento das espécies atuais teve início há cerca de 20 mil anos. Também se tem informação que os gregos, na Antiguidade Clássica, também cultivavam a macieira e também no Império Romano a cultura era bastante avançada na região. No Brasil, o início da cultivação da macieira ocorreu no município de Valinhos, São Paulo, em 1926. O início da pesquisa no Brasil com a cultura da macieira foi realizada em 1928, com a introdução de cerca de 72 cultivares da mesma, em uma estação experimental em São Roque, no Instituto Agronômico de Campinas. Foram realizadas diversas tentativas para visar o cultivo comercial de maçãs ao longo dos anos, porém, em escala comercial, teve-se início no final da década de 60 e início de 70. A maçã está entre as frutas mais consumidas do mundo. No Brasil, a fruta é comercializada os 12 meses do ano e distribuída em todo o país. Por todo o mundo, o consumo in natura é utilizado para purês, geleias, frutos desidratados, sucos concentrados, bebidas fermentadas. As maçãs são ricas em substâncias peptídicas e celulose, que juntamente com a lignina constituem a fibra. Os teores proteicos e lipídios do fruto são relativamente baixos e possuem uma grande variedade de ácidos orgânicos, com predominação do ácido málico. A macieira é uma planta com folhas perenes e decíduas que entra em estado de dormência no inverno. A árvore de macieira necessita de cerca de 200 a 1000 horas de frio. Isto varia de acordo com a cultivar. Se a planta em uma região onde não possui frio suficiente para promover a brotação, se tem o auxílio de químicos específicos para se ter a brotação do mesmo. Referente ao manejo e melhoramento do solo, deve ser escolhido locais onde não ocorre geada para facilitar os tratos culturais. Geralmente em terrenos planos são os mais indicados para serem instaladas os pomares, também evitando regiões baixas onde possa ocorrer o acúmulo de frio, tendo em vista selecionar os terrenos com menos declividade que ajudam no escoamento do ar frio. É fundamental na escolha do terreno o agricultor ter em mente um local onde se possa ter um local que facilite a mecanização, ou seja, o agricultor tem uma facilidade de passar com seus equipamentos agrícolas e máquinas como tratores, reboques, caminhões, entre outros equipamentos agrícolas. Não considerar a exposição do terreno, deve-se evitar ventos frios e, de preferência, escolher locais de boa insolação. A instalação de quebra-ventos durante o florescimento, caso seja a ocorrência de ventos fortes e frios, há a possibilidade de prejudicar a frutificação pela ausência de abelhas e outros insetos polinizadores. Portanto, para que ocorra boa frutificação e para que seja evitada a queda de frutos e machucados dos frutos, recomenda-se o plantio de quebra de ventos como árvores, como pinheiros, eucaliptos, entre outras, chamadas de barreiras verdes. A drenagem do mesmo é de suma importância. Após chuvas, quando o solo permanece muito encharcado, as raízes não penetram profundamente, tendo problemas de podridão de raízes. Em casos extremos, as plantas vêm a morrer. Para cultivar melhor o solo, deve-se ter em mente sempre estar com um engenheiro agrônomo por perto, para fazer análises do solo, para ver se precisa de correção de pH, para ver também se o pH está de acordo com a necessidade da cultura e como estão os nutrientes no solo que a planta irá absorver. Sobre o plantio das mudas,
O plantio é realizado em espaçamentos variáveis. Isto depende da topografia do local e aparecimento de linhas mortas. Recomenda-se realizar futuramente plantios em espaçamentos de largura definida entre linhas que permitam o livre trânsito de tratores para pulverização. Para instalar essas linhas, deve-se tomar uma linha básica principal, tirando a partir dela linhas paralelas. Deve-se também deixar espaços para a realização de manobras dos tratores. Nos inícios e finais de linhas, recomenda-se daqui para frente pensar em mecanizar o máximo possível a cultura da macieira, bem como realizar as aplicações e incorporação do calcário profundamente antes do plantio. Em caso de covas de 1 metro de largura por 50 centímetros de profundidade, deve-se aplicar de 2 a 5 kg de calcário e de 2 a 4 de termostato por cova. Em solos argilosos, onde existe estagnação de água, deve-se realizar a drenagem a fim de não enfraquecer ou mesmo secar as plantas. No caso da utilização de porta-enxertos anões plantados em sistemas de quadros, o principal problema é o espaçamento a ser utilizado entre linhas e entre plantas. Naturalmente, dependerá do tipo de porta-enxerto, da cultivar e do tipo de solo. A produção de mudas é relativamente variado com os tipos que temos. A multiplicação de árvores frutíferas é um processo usado há muitos anos, iniciando com técnicas rudimentares que foram evoluindo até a atualidade, onde a exportação econômica cada vez mais intensa dos pomares e os sistemas de comercialização de frutas exigem a produção de mudas que ofereça garantia de uniformidade e de produtividade aos pomares implantados. A reprodução natural das frutíferas se dá através de sementes via gâmica ou sexual. Na macieira, essa via não tem utilização para a formação de mudas, pois as sementes obtidas de fruto, mesmo que sejam autofecundadas, em geral produzem árvores diferentes da planta mãe e diferentes de si. A via gâmica é mais utilizada para a criação de novas cultivares, através do cruzamento, dirigidos ou não. Outra via de multiplicação é a reprodução vegetativa, que consiste na utilização de partes de uma planta para a multiplicação, onde se transmite toda a característica genética da planta-mãe. Os porta-enxertos são multiplicadores vegetativos utilizados de 3 processos distintos, sendo elas mergulhia, enxertia e estaquia. Enquanto as estratégias de melhoramento das cultivares de macieira têm como principal métodos as estratégias de melhoramento da cultivar da macieira são a seleção recorrente intrapopulacional, seleção intrapopulacional em população sintética e seleção recorrente recíproca. Essas estratégias são tomadas dependendo da categoria de plantas se apresentam estreita relação com os sistemas de propagação do material melhorado. Melhoramento e seleção dentro de uma população. Esta estratégia visa o melhoramento do melhor valor genético aditivo, média da população, por meio de vários ciclos seletivos, via seleção recorrente interpopulacional. Neste processo, a melhora se dá também, de forma indireta, o valor genótipo. Média da população. Esta estratégia comumente adotada em várias espécies de plantas perenes, alógomas e com sistemas reprodutivos mistos, visando a utilização em plantios via sementes ou clonagens, é geralmente adotado em estágios iniciais do melhoramento de cada espécie. O melhoramento e seleção em populações sintéticas e compostas. Esta estratégia baseia-se na formação de uma nova população
e visa os mesmos objetivos da situação anterior, ou seja, melhoramento do valor genético aditivo médio via SRI e de formas indiretas do valor genótipo. Entretanto, a população sintética origina do cruzamento entre diferentes populações, linhagens ou raças. Este fato conduz a uma maior variabilidade e heterozigose na população. A maior variabilidade culmina com a possibilidade de obtenção e seleção de indivíduos segregantes transgressivos em termos do valor genético aditivo. A maior heterozigose possibilita aumentar o efeito de dominância ou contribuição dos locos em heterozigose e, consequentemente, contribui também para o aumento do valor genótipo dos indivíduos. Esta estratégia é utilizada no melhoramento da maioria das espécies de plantas e animais. Em plantas autógamas, é a principal estratégia utilizada na obtenção de segregantes transgressivos. O processo de melhoramento é a seleção recorrente intraproporcional em populações. Bom, era isso. Esse foi a apresentação e o trabalho de melhoramento genético vegetal sobre a macieira. Encerrando aqui o trabalho, o melhoramento genético é de suma importância para qualquer tipo de planta, tendo em vista a demanda da população ou tornar plantas mais tolerantes a pragas e doenças, visando também seu valor nutricional ou aumento de tempo de partilheira. Para isso, é utilizado os métodos de melhoramento justamente com os manejos corretos dos pomares de macieira. Tendo também um cuidado com o solo e sempre adubando quando necessário e realizando calagem se necessário com o tempo. A cultura da macieira é extremamente importante no cenário do Brasil, sendo comercializada em larga escala por todo o país e alimentando diversas famílias. A maçã também é utilizada para diversos derivados do fruto, movimentando a economia não só no Brasil, mas como no mundo. A maçã é uma das frutas mais cultivadas no mundo, tendo cerca de 2,5 mil espécies em todo o mundo. E com a ajuda dos programas de melhoramento genético, cada vez mais cultivares de macieiras serão lançados no mercado com o intuito de justamente ajudar o produtor rural e melhorar sua produção. E, consequentemente, alavancando a economia do país e também alimentando as famílias pelo Brasil.